Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 29 minutos, horário de Brasília, do dia 3 de maio de 2019. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês aqui, ao vivo do nosso estúdio do Rio de Janeiro, ele, a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com o que de melhor poderá ocorrer ao longo do dia, com as informações que nós vamos passar aqui agora, dos mercados nacionais, parte gráfica, também vamos falar dos mercados internacionais, commodities, os dados relevantes, dados corporativos, balanço de empresa, tudo isso resumido, sem muito blá blá blá. Ainda vamos terminar muito provavelmente antes da abertura do pregão, para que você tenha os números anotados, pelo menos 3 papeizinhos aí, para que você possa ver as condições dele ao longo do dia. E aí, rompendo uma resistência a qual eu falei, você pode entrar numa compra, perdendo um suporte a qual eu falei, você pode entrar numa venda. São probabilidades e possibilidades que você terá a mais no seu portfólio para aproveitar esse dia de hoje. Combinado? Então, desde já agradeço a todos os grupos que aceitam, que entendem, que gostam dessa abertura, desse fechamento, de trocar essas informações aqui, sempre conosco, cada um dos integrantes, cada uma das pessoas que tiram dúvidas comigo aqui no privado, ou que me chamam para conversar, vão esclarecendo suas dúvidas. Grande abraço, Rodrigão, grande abraço, André, grande abraço, Eric, todos vocês aí, todos os investidores mais também, grandíssimo abraço no fundo do meu coração, e vamos juntos nessa leva trazer a cada vez mais um passinho, uma caminhada bem suave, bem tranquila, positiva para a nossa liberdade financeira. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos diretamente para os números, porque eles não mentem, e temos dados relevantes pipocando neste exato momento, galera. Entrei nesse momento, não foi à toa, foi para trazer as informações aí do dado mais relevante que o mercado estava aguardando já praticamente a semana inteira, mais até do que as informações aí do Fed relativo à taxa de juros, eram os dados de payroll. Sim, se você ainda não entende desse termo em inglês, eu traduzo para você a questão das criações de vagas, de empregos no mercado norte-americano, o dado mais esperado, até do que, como eu falei, a taxa de juros, porque ele vai ser um balizador para a questão aí do que poderá acontecer com a economia norte-americana. Se o dado vier ruim, acaba aí quebrando os argumentos do Powell, que ao longo da semana falou que a economia norte-americana está melhorando, ele crê que a inflação vai voltar a se ajustar, ela está um pouco abaixo do esperado, então por isso eles não vão baixar a taxa de juros, vão ver as coisas, pelo contrário, estão analisando, os dados vieram bons recentes, como foi o caso do PIB na última sexta, e se continuar assim, vamos ver, próximas reuniões podem até fomentar a questão de aumento de taxa de juros, contrariando o que o Trump quer. Ele quer afrouxamento monetário, quer redução de taxas de juros, impulsionar o mercado norte-americano. E os dados acabaram de sair aí, e os ganhos de horas médias trabalhadas, eles vieram uma leve queda, 0,2%, leve queda em comparação estimada, tá? Estimavam um crescimento maior. No período anterior veio 0,1%, esperavam que viesse 0,3%, veio 0,2%. E aí o relatório payroll, que era muitíssimo aguardado, questão de criação de vagas de empregos lá no setor norte-americano, descontando a área agrícola, ou seja, só na parte privada, veio um crescimento muito maior do que o esperado. Estava esperando uma redução. No período anterior veio 196 mil, esperava-se que viesse 181 mil, veio 263 mil. Crescimento gigante, vai trazer força para a economia norte-americana. A questão realmente deve estar sepultada de aumento de taxa de juros, pelo menos por agora, não sei que degringole absurdamente a economia norte-americana em um prazo curto de tempo. Mas temos aí cenário bem sepultado para a questão de queda de taxa de juros. Isso deve mexer um pouco, para não dizer muito, com os humores internacionais, e a gente aqui também tem que ficar esperto com isso. O dado é bom para os States, mas não é tão bom para as outras praças.
Vamos ver como será a repercussão. Não sei que a gente salve aqui com algum dado interno bom, com questão de reforma da Previdência, ou os balanços aí venham tão bons. O balanço do Itaú veio bom, mas vamos ver como é que as coisas vão. E aí ele tem o maior peso no índice, vamos ver como é que isso pode repercutir para segurar a onda desse dado que não é tão positivo para nós emergentes. Beleza? Falando de questão de taxa de juros também lá, taxa de juros, taxa de desemprego norte-americana, ela caiu, mais outro dado forte para eles lá. Esperavam uma estabilidade em 3,8 e a taxa de desemprego lá dos Estados Unidos caiu para 3,6. Então, é mais um dado forte norte-americano. E aí, meus amigos, minhas amigas, segurem a onda, porque os Estados Unidos está firme no batente. E 11 da matina, o último dado que a gente tem relevante norte-americano, que é a questão aí do PMI não manufaturados e ISM, a parte industrial, aí vai informar os números e estão esperando um crescimento para 57,2 antes 56,1. Dados relevantes passados, cenários internacionais agora para vocês. Vamos lá nos índices futuros, o S&P 500 dos Estados Unidos, rodando aí, as bolsas norte-americanas, vamos falar das três mais aqui, batendo seus 0,42% de alta, o S&P 500, Dow 30, 0,43% de alta, Nasdaq 0,68% de alta, todas rodando muito bem, obrigado. Enquanto o S&P 500 VIX, índice do medo, que reflete aí o receio ou a propensão à tomada de risco dos investidores internacionais dos mercados de ações globais, está caindo 5,34%, demonstrando aí, grande Marcelo, seja bem-vindo, demonstrando esse potencial dos investidores aí internacionais de colocarem recursos nos mercados de ações. A gente que viu um fluxo recente, não só aqui no Brasil, mas também mundial, galera tirando recurso de mercados mais confortáveis, mercados mais serenos, tirando de ouro um pouco do seu capital, para arriscar um pouquinho mais. Então a galera estava já propensa, esperando algum dado para posicionar. Como o dado norte-americano veio bom para os Estados Unidos, mas mais uma vez eu reitero, pode pesar não tão bem assim para a gente, tá? Vamos ver como é que as coisas vão caminhar, vai depender de notícia interna nossa aqui para segurar a onda. Falando aí de Europa, a gente tem o DAX da Alemanha nesse momento a 0,58% de alta. Os dados bons aí da Adidas acabaram refletindo positivamente na Europa como um todo. FTSE 100 na Inglaterra 0,86% de alta, CAC 40 da França 0,43% de alta e o Eurostoxx 50 conglomerada média dos mercados europeus 0,60% de alta. Falando de Ásia, e Ásia pelo menos até hoje só está rodando Hang Seng Hong Kong com os seus 0,46% de alta. Lembrando que China está fora da área de cobertura, sem pregão, e Japão também. Mas semana que vem elas voltam ao batente. China voltando na segunda, Japão voltando terça-feira. Só para ficar antenado aí nesse fechamento de semana, beleza? Entrando agora na seara das commodities, não temos minério nem vergalhão de aço rodando, por causa das bolsas chinesas que estão off. Então temos aí ouro, petróleo, vamos falar de dólar e criptomoeda agora. Ouro batendo seus 0,18% de alta, 1.274 dólares e 35 centavos, que deu uma quedinha boa aí abaixo dos 1.300 dólares. O petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, 70 dólares e 84 centavos, 0,13 de alta, vai sustentando, segurando um pouquinho a onda aí, enquanto o WTI, referência nos Estados Unidos, subindo 0,5%, subindo 0,52, 62 dólares e 13 centavos. Dólar, nesse exato segundo, 0,5% de queda, 0,53% de baixa, 3,9443 rodando abaixo aí de 3,95. Bom sinal até o momento. Enquanto o Bitcoin subindo píncaros, batendo 6,26% de alta, 6.072 dólares e 60 centavos. Será que aquele comprador lá nos 5 mil dólares estava tão errado assim? Vamos ver. Cenas para os próximos capítulos. A princípio, está faturando um trocadinho ele, se não realizou posição. Creio que não, porque senão teria mexido bastante com o mercado, assim como mexeu quando ele comprou. Então, seguindo aqui o nosso barco, nossos índices futuros nesse momento batendo 0,52% de alta. O mercado nosso aqui querendo dar uma reagida nessa sexta-feira, para ver se dá um levante nessa semana. Semana que está batendo aí um negativo de 0,74%. Ainda há esperança.
semana pode fechar positivo. Vamos ver como é que as coisas vão caminhar e vão rodar. Grande Max, seja bem-vindo aí também, campeão. Falando agora de informações corporativas e notícias, nós não temos nada de novo, tá? Só para adiantar rapidamente, não temos nada de novo de reforma Previdência, só aqueles blá 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 que você já sabe. Um fala que quer chegar agora no primeiro semestre, tudo prontinho na Câmara, tudo certinho, votado, outros diz que não vai ser bem assim, fica aquele reme-reme. Então, reforma na Previdência, continuamos no aguardo de novas informações, que não sejam essas mesmas blá 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 de que um diz que sim, outro que não, tá? Com relação ao balanço do Itaú, esse sim divulgou o número lucro líquido de 6,877 bi, pouca coisa, o lucrinho michuruca, né? Nesse primeiro trimestre, uma cifra 7% superior do mesmo período de 2018 e 6,2% acima dos 3 meses anteriores. Então, mesmo com a economia, um cenário de crescimento bem modesto, para não dizer quase parado, os dados aí, os números do banco praticamente foram bons, né? Vamos dizer que foram legais. Aí, o gigante tem o maior peso no índice Ibovespa, então creio eu que deva pesar para um viés um pouco mais positivo do que negativo, até pelas outras questões que eles querem reduzir custos, aumentar o lucro, reduzindo custos. O que o mercado gosta bastante, mais do que crescer somente lucrando, é dar uma enxugada na máquina interna, e é isso que eles pretendem fazer. Teve uma questão de uma piora no seu nível de inadimplência, não muito gigante, mas aumentou um pouco. Então, beleza, é algo que também, digamos, não é que seria espetacular, mas está dentro de uma certa margem, porque a gente viu que o cenário deu uma deteriorada também econômica e ainda não recuperou o que poderia. Então, temos aí um espaço para Itaú, tem um fluxo positivo, pode ocorrer, caminhar bem no dia de hoje. Mas lembro a vocês que Santander deu um número bom também e deu uma chapuletada para baixo. Então, mercado, a gente sabe que o mercado tem dessas coisas, né? E podemos aí não ter um dia tão brilhante quanto se espera. É aguardar o mercado abrir. Vou passar os pontos gráficos para vocês se orientarem, para não ficarem perdidos aí à deriva, boiando no mercado. Combinado? Falando agora também com relação aí a Azul e Gol, aí, empresas de aviação, essas duas, que estão, vamos dizer, em rusgas, estão brigando pelos ativos da Avianca, elas estão habilitadas para participar do leilão de ativos, que está em recuperação judicial, e a disputa prevista para ocorrer 7 de maio, agora, terça-feira, galera. Então vamos ficar esperto. Vai mexer muito, né, quem levar, dependendo de quanto que vai pagar, todos aqueles detalhes, né, se vai subir antes, se vai cair na hora depois que tiver efetivado. Então, foco nessas duas empresas aí, pelo menos até metade da próxima semana, que vai ter volatilidade, podem ter oportunidades interessantes aí. Combinado, galera? Outro ponto interessante é de Via Varejo, que vez ou outra fica aí nessas questões de, meu Deus, eu compro ela agora porque tá bem barata, né? Bem barata da sua referência, obviamente, né? Porque para muitos ainda tá cara, enfim, depende do referencial. Mas a maioria das pessoas tem olhado para Via Varejo como aquela empresa tipo, meu Deus, vou comprar ela porque ela vai me dar um dinheiro que não é possível que ela fique tão baixa assim. Então, tem notícia para ela hoje, para você que está acompanhando esse ativo. A Via Varejo convocou uma Assembleia Geral Extraordinária agora para 3 de junho para votar uma alteração no Estatuto Social para facilitar a vida de quem quiser adquirir aí uma participação relevante na empresa. E aí eles querem destravar a venda de parte da empresa ou incentivar terceiros ou acionistas a investirem para que não fiquem aí tendo de fazer uma oferta para comprar a totalidade de ações, se comprar acima da participação de 20%, enfim, é algo para tentar facilitar o caminho de um possível comprador. Vamos ver, isso pode gerar um fluxo positivo para ela, mas ainda tem água para rolar, ainda precisa ser aprovado lá no dia 7 de junho. Desde já é algo que pode trazer um fluxo, então vamos ficar atento e esperto aí com essas informações, beleza? Falando de Natura, a Natura registrou um lucro líquido de 13 milhões e meio nesse primeiro trimestre de 2019, seguindo aí o padrão contábil internacional. O resultado representa uma queda de 44,8% ante os 24,3 milhões no mesmo período do ano passado. E aí, vamos ver, o resultado não foi nenhuma Brastemp.
Vamos ver como é que isso vai rodar ao longo do dia, beleza? Também RBR3, RB Brasil, apresentou lucro líquido de 350,4 milhões, uma expansão de 38% sobre o resultado do mesmo período do ano passado. Então, teve crescimento de questão de prêmio de resseguro, teve avanço no guidance dela, o guidance, enfim, como cada um vai te falar dessa maneira, eu acho que está tudo certo, mas o grande ponto é que deu um resultado bom, isso deve repercutir positivamente para ela no dia de hoje, beleza? Então, outros pontos aí para quem está comprado na sua Oi, BR4 e fica lá naquele salseiro, naquela volatilidade forte do papel, para quem também está posicionado em Telefônica Brasil e TIM, te viu Davi Alcolumbre, presidente do Senado, prometendo executivos das operadoras de telefonia que vai tentar evitar novas sugestões no marco legal de telecomunicações, para que a tramitação do projeto se dê de forma mais rápida possível. Vamos ver, né? O projeto já está há 4 anos rodando lá, e para que não seja desconfigurado o bastante. Vamos ver, é só um bate-papo, só para a galera ficar esperta aí, acendendo algum tipo de luz aí para esses ativos que estavam meio abandonados, largados de notícias para eles. Falando agora sim, a parte gráfica para vocês, vamos lá, vamos dissecar Itaú e Natura a princípio. Itaú, só para você ter aí uma noção, pegue aí seu papel e caneta, seu laptop, seu tablet, seu celular e vamos aos pontos. Itaú, 34,04 foi o seu fechamento, precisa passar de 34,30. Vai correr muita coisa, Márcio? Não. Vai para 34,55, 34,67, dentro dessa margem, dessa região de preço, caso passe 34,30, tá? Acima dessa ponta, a gente pode ver o ativo querer dar uma caminhadinha um pouco mais serelepe para a região de R$ 35,00, R$ 34,90. Então, já tem esse ponto monitorado e caso haja uma corrida ao pote de ouro, né, uma loucura, R$ 35,40 seria um ponto aí de uma resistência bem mais enjoadinha. As médias favorecem, estão querendo cruzar aí de baixo para cima, sinalizando potencial compra. Média de 200 também um pouco distante, ela tocou recentemente, conseguiu dar uma rompida, dar uma superada, né, deu uma testada, foi um pouquinho abaixo, ganhou fôlego. Média de 200 em 33,09, então tem espaço de recuperação para Itaú. Vamos ver se ela caminha bem. Agora, caso perca R$ 33,50, R$ 33,45, a gente pode ver o papel querer recuar sim, para a média de 200 novamente em R$ 33,10, R$ 33,00. Então atenção também os pontos de baixo desse papel. E se perder os R$ 33,00, se quiser desandar, R$ 32,60. Então você já tem anotado aí os pontos relativos a Itaú. Com relação à Natura, o balanço dela, que não veio nenhuma Brastemp, como eu falei para vocês, ela, depois das altas fortes lá, com relação a Avon, todo aquele AUE, né, aquela corrida gigante que ela deu de 10% em um dia, saindo de 44,65 para 50 pratas, ela bateu 52,53 e aí acabou perdendo um pouco de força e foi voltar ontem, chegar na mínima 50,32, então atenção. Caso esse papel perca R$ 50,00, pode chamar uma realizaçãozinha um pouco maior aí, o ativo buscar 49,50 e depois até realmente 49, depois 48,60. Esses pontos para baixo. Para cima, caso ela recupere o fôlego, o balanço foi ruim, mas aí o presidente, a equipe da empresa fez algum comentário na teleconferência que soou bem, pode reverter esse cenário e aí era só precisar passar da região de R$ 51,00 para buscar 51,50, 52 e 52,50. Fechado? Ainda se mantém com um canal de alta forte, e essas quedas aí só deram uma aliviada na pressão dela compradora. Mas, estou falando, balanço negativo pode pesar um pouco mais, mas ainda tem esse viés positivo para ela pela frente. Vamos falar de outro ativo aqui, vamos falar agora de Gol4, vamos falar desse ativo. Gol4, papel deixou uma boa figura que pode chamar uma reversão para alta, obviamente, né? Depois dos fundões recentes dela, ter perdido 21 ontem, chegada a 21,80, recuperou, foi fechar na máxima 21,25, deixa espaço aí bem interessante, principalmente se passar de R$ 21,50,
para caminhar para 21,70, 21,90 e depois até a região de 22, aí 22,10. Passou dessa outra ponta, tem caminho para 22,50. Então tem um espaço para subir bastante coisa. Agora, para baixo, Márcio, para desandar, para o negócio ficar feio. Perdeu 21, vai buscar R$ 20,80 e depois desses 20,80 é 20,50 e aí não tem choro nem vela, R$19,98, R$20. Combinado? Então, vocês já têm aí os 3 ativos para monitorarem ao longo do dia. 9 horas e 49 minutinhos. Falei que ia ser rápido, só disse para você. Tendo alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Deixe aí todas as questões que permeiam a sua mente e eu posso esclarecer para você aí. Se eu não tiver aqui a informação, eu vou buscar para procurar responder, para que cada vez mais você, o amigo investidor, minha amiga investidora, entendam, compreendam um pouco mais desse mercado, se eduquem financeiramente, aprendam a investir cada vez mais melhor. Beleza? Grande abraço a todos, um excelente pregão, um ótimo dia para você, bons trades e nos vemos mais tarde no fechamento do mercado entre 5 e 5h30, trazendo aí essas notícias do que rolou no Brasil e no mundo e o resumo semanal. Tudo de bom para vocês, aquela nossa tradicional despedida. Tchau!